estamos de volta, não é? Portanto, ao 12h30 podemos terminar, talvez um pouco mais cedo, talvez um pouco mais tarde. Esta segunda parte vou falar um bocadinho de algumas tecnologias que quem já participou nos ciclos anteriores já conhece. Digamos que é só um relembrar de alguns aspectos que me parecem importantes relativamente às configurações, mas também introduzir duas novas ferramentas, sendo que uma delas vamos fazer, ou vocês vão, que eu já o fiz, o registro, e numa outra vamos também explorar um pouco algumas das suas capacidades em termos de informação. Portanto, partindo, e eu vou já para as atividades de aprendizagem, portanto, e para as respectivas tecnologias, tal como foi anteriormente, já, e que vocês já conhecem, relativamente às atividades de aprendizagem, sonhar, explorar, mapear, refletir, colaborar, fazer, perguntar, mostrar. Existem também algumas propostas de ferramentas. Não estou a dizer com isto que não possam existir outras e que a mesma ferramenta não dê até possibilidade de ser utilizada em mais que uma atividade de aprendizagem. Portanto, isto é apenas digamos, uma montra, não significa que seja um mapa completo e exaustivo. Não está por ordem, portanto, isto não tem aqui uma sequência. Aliás, como já foi dito aqui, ao contrário de outros ciclos anteriores, havia uma determinada sequência e, embora, digamos que existam aqui algumas sequências mais ou menos lógicas em que poderemos pensar que o sonhar irá ser a primeira, digamos, do ponto de vista, se quisermos dar uma sequência, pode ser realmente a primeira, mas não significa que o colaborar, refletir, não surjam aqui em situações diferentes. Assim como o fazer, ou seja, posso fazer, depois posso refletir, depois posso colaborar e depois posso fazer outra vez. Ou seja, não existe, nem ele, em termos de atividade de aprendizagem, pode não ser de uma sequência única e, portanto, aqui do ponto de vista das tecnologias, é apenas a identificação de algumas delas, não é de forma alguma exaustivo e nem se pretendia que fosse exaustivo a esse ponto. Temos aqui também, este já é e que eu achei por bem trazer novamente, que faz um mapeamento entre o tipo de ferramenta e também as linguagens, o que é que nós temos de ter do ponto de vista da sala de aula, ou seja, dar algum contexto do ponto de vista da tecnologia e para que é que serve e que tipos de licenciamento. E os tipos de licenciamento, como vocês sabem, é um aspecto muito importante, temos de ter em conta, especialmente na área da criação dos recursos, porque aquilo que for criado com o projeto iTech, e não só com o projeto iTech, na sala de aula, tem que estar de acordo não só com a lei, mas também tem que refletir aquilo que os licenciamentos permitem. E, portanto, era também essa indicação que me parece uma indicação importante. Temos depois aqui algumas tecnologias de apoio à criação, e existem outras, estas são apenas 3 ou 4, que têm a ver até com edição de áudio, vídeo, etc., mas existem com certeza outras, e outras disciplinas têm com certeza outros tipos de ferramentas. Só para recordar, do Team-Up, não vou aqui falar muito no Team-Up, porque o Team-Up já vem de ciclos anteriores. A nível do software, das características do software e do hardware, o que é preciso. Coloquei do vosso lado direito porque o Team-Up pode ser usado, não estou a dizer com isto que seja usado, mas é uma ferramenta que pode ser usada em várias atividades de aprendizagem e, portanto,
é uma ferramenta, digamos que eu diria que é uma ferramenta high-tech, ou seja, uma ferramenta que foi desenvolvida especificamente para este projeto, que é usada ao longo de vários ciclos e que, portanto, nós gostaríamos que fosse utilizada também. Este é o sítio principal que vocês conhecem. Não se esqueçam do endereço de correio eletrónico, ou seja, quando fizerem o registro da turma, não se esqueçam de colocar o endereço de correio eletrónico, porque senão depois é um problema para conseguir obter a palavra-passe de administração. A forma de criação da turma tem aqui uma ligeira alteração na sequência que costumávamos utilizar. A sequência que nós costumávamos utilizar iniciava-se em PT e acrescentámos desta vez o C5 para distinguir todas as outras. Porquê? Porque poderia haver a coincidência de ser a mesma escola, o mesmo nome de professor, porque os professores normalmente já vêm, e por ter a mesma turma e o mesmo ano, e portanto haveria aqui uma duplicação do ponto de vista, uma inconsistência do ponto de vista da base de dados. Portanto, vamos acrescentar aqui o C5 para identificar as turmas, está bem? Isso é o aspecto importante e seria bom que seguissem, por favor, esta sequência. Portanto, relativamente a isto, não há novidade nenhuma, vocês já conhecem, é só ter em atenção este aspecto. E do Team-Up, estamos conversados. Vamos então entrar numa ferramenta que é nova, que é o People and Events, que no fundo tem a ver com a criação de certa forma, de uma comunidade, mas não só, em que está não só o nome das pessoas, mas também eventos que possam ser relevantes e que possam constituir um recurso para o ensino e aprendizagem. E, portanto, esta é uma nova ferramenta que tem que ser, digamos, povoada, ela ainda não está povoada. Vocês vão fazer o favor daqui a pouco de dar um contributo, uma vez que se vão inscrever nessa ferramenta, nessa comunidade, por assim dizer, não é bem eu utilizando a ferramenta, mas o objetivo é criar a comunidade. E, portanto, o que se pretende aqui é a procura e inserção de eventos específicos. Mas tem que ser mesmo eventos específicos, ou seja, não é um evento qualquer que serve para ser introduzido aqui, não é? E, portanto, esses eventos têm a ver com algo que tem a ver com a aprendizagem, pode ser para a história, pode ser para a matemática, etc. Pode ser dentro da sala de aula, pode ser dentro da escola ou fora da escola. Portanto, não é obrigatório que seja um evento a nível nacional, pode ser um evento a nível local ou a nível regional, mas também pode ser um evento com particular interesse para uma ou mais disciplinas numa escola. E, portanto, é esse o propósito, digamos, e a estrutura ou a característica dos eventos que devem ser colocados neste tipo de plataforma. E, portanto, basicamente é isto. Ele tem um sítio principal, portanto, que é aquele endereço. Tem também a autenticação através do iTech Cloud. Portanto, novamente, a questão da autenticação é um aspecto fundamental e portanto, é algo que tem que ter na vossa, digamos, no vosso mapa, porque se não tiverem as credenciais não conseguem entrar no sistema. E portanto, é um aspecto fundamental. E existe depois uma diretoria, uma aplicação, que tem basicamente duas grandes entradas, um dos contribuidores e outro dos eventos. Os contribuidores somos todos nós, os eventos são os eventos que são colocados a nível, não só nacional, mas de outros parceiros do projeto. E, portanto, é possível depois fazer a pesquisa também por aí. Relativamente às pessoas,
existe um campo mínimo obrigatório de preenchimento que eu diria que são campos mínimos técnicos. Porquê? Porque tem o primeiro nome, o apelido e o endereço de correio eletrónico. Bom, mas apenas com estes campos mínimos técnicos é um bocadinho difícil alguém conseguir encontrar outro alguém que vá ao encontro das suas necessidades, porque se eu não colocar lá, sei lá, qual é que é a minha língua, qual é que é, onde é que eu tenho conhecimento, etc., é muito difícil que, digamos, esta informação sirva para alguma coisa. E, portanto, do ponto de vista técnico, o mínimo é realmente estes 3 campos, como eu referi, o primeiro nome, o apelido e o endereço de correio eletrónico, mas depois existem campos adicionais, não é? Nomeadamente a data de nascimento, qual é o género, a descrição, o papel na organização, os canais de contacto, ou seja, se existem uma ou mais formas de contacto, nomeadamente através das redes sociais, o endereço de correio eletrónico alternativo, fotografia, sim ou não, pode ser colocado ou não, e depois de eu introduzir, digamos, estes elementos, podem surgir 2 coisas. Uma, ou vou sair, faço escape e o sistema, antes de eu sair, pergunta-me se eu quero salvar os dados ou não, e então aparece o que tem ali a setazinha a vermelho, se quer salvar, se não quer ou se quer cancelar. Noutros menus aparece em baixo, nestas cores, o Save, Publish e Cancel. Okay? Portanto, eu posso salvar, mas posso não publicar. O que é que isso quer dizer? Eu posso, por exemplo, colocar um evento, salvá-lo, mas não fazer a sua publicação. Também pode ser só em termos de preenchimento, mas não quero ou não tenho a certeza se o evento tem algum interesse e posso mais tarde publicá-lo. Depois temos a parte dos eventos. No caso dos eventos, tem imenso, como devem calcular, tem imensa informação. Não é? Tem qual é a língua, o título, a língua da descrição, as etiquetas, a data de início, data final do evento, se existe sítio web ou não, se existem ou não custos, porque pode ser um evento que não seja gratuito, aliás, muito naturalmente o que deverá acontecer é que não seja gratuito, não é? Qual é o tipo de local, línguas, quais são os temas, qual é que é a audiência, etc. Bom, existem mais de 17 campos, mas depois existem 7 que são realmente os mais importantes. Aqui já não entra tanto a questão, digamos, dos requisitos mínimos técnicos, existe mais a questão do que é relevante, de forma que alguém que queira procurar encontre algo que seja do seu interesse, mas que tenha informação útil. Porque se eu colocar também informação a menos, aquilo depois acaba por não servir para muito, não é? E estes são os campos mais importantes. Atenção que esta ferramenta não está em língua portuguesa. Portanto, estas últimas ferramentas não estão em língua portuguesa. E, neste caso, os campos mais importantes é a data de início, o start time, o end time do evento, que é natural. Depois, etiquetas têm a ver com o tema do educacional. Depois, uma pequena descrição do evento, onde é que é o local do evento, não é? Porque tem que saber onde é que se realiza, a língua do evento e depois, se houver um website ou não do evento para que se possa consultar e se possa tentar obter mais informação. Agora, atividades relativamente ao People and Events. Para já, a inscrição no diretório do People and Events que eu tinha reservado para ser feita agora nesta sessão, podemos fazê-lo depois no fim. Depois, também, até 31 de janeiro, mas pode ser antes, atenção, isto são datas limites, introduzir pelo menos um evento relacionado com o tema curricular. Ou seja, e esse evento pode ser, digamos, de dimensão que eu descrevi há pouco, a nível local, regional, a nível de escola, etc. Criar um pequeno webinar, um pequeno vídeo, 5 a 10 minutos, que fale da tecnologia, a atividade de aprendizagem favorita, e que depois seja partilhado nesta plataforma até 15 de março, ou seja, podem agora, durante as atividades que se prevêem para este ciclo, fazer um pequeno vídeo e depois podem também fazer a sua divulgação. Sim, vocês, com os alunos, etc. Exatamente.
E depois, identificar e enviar para este endereço, para o itec.dge.mec.pt, um canal RSS que seja de nível local, regional, que gere apenas eventos relacionados com ensino-aprendizagem. Bom, não sei se o irão encontrar, desejo-vos boa sorte, mas se encontrarem, digam-nos, porque nós teremos que verificar se realmente esse RSS ou se esse feed tem essa característica. E a característica essencial é que seja realmente só para eventos, o que não é fácil de encontrar. Não é? Agora, se encontrarem algo ou no jornal local ou no, pronto, que tenha estas características, digam-nos. Se não encontrarem, paciência. Mas seria interessante, porquê? Porque é possível o sistema alimentar, este People in Events, é possível o sistema ser alimentado através deste tipo de canal. E, portanto, isso dá um automatismo ao próprio sistema, ou seja, não temos nós estar sempre a meter lá coisas, porque só vê notícias que sejam geradas por essas entidades, fica lá automaticamente. E, portanto, há essa questão. Pronto, fica aqui o convite. Pronto. De qualquer das formas, eu já sabia, mas achei que era também importante. Pode acontecer, de encontrarem por acaso. Depois, um outro... isto é o People in Events. Já agora, relativamente ao People in Events, eu queria-vos mostrar só a interface. Eu peço desculpa, mas para não perdermos muito tempo, eu já fiz o meu registro no iTech Cloud. Mas basicamente, eu estou aqui identificado, como estão a ver, Fernando Campos. Existe, portanto, como estão a ver, está aqui já, digamos, as referências e se eu carregar aqui posso encontrar pessoas, quem é que sabe inglês dos 26. Portanto, 23 sabem inglês, por visto há 3 pessoas que não sabem inglês. Mas depois existem, devido ao registro, pessoas que sabem outras línguas. Ou seja, aqui não são só as línguas nativas, não é só, no nosso caso, o português, é também se as pessoas sabem espanhol, sabem francês, sabem inglês, etc., colocam também essa informação. Por exemplo, português estão aqui 4, esta pessoa que eu conheci, que é o Douglas, ele é brasileiro, portanto, colocou que sabe português. E daí também aparecer aqui. Quais são os países em que vivem? Por exemplo, na Áustria, enfim, tem aqui em Inglaterra 5, tem aqui os países, e não aparece Portugal, aparece um. Aparece aqui uma pessoa que é o único que está registado. Depois tem aqui qual é que são os temas e os vários tipos de canais pelos quais podem ser contactados. Pronto. Isso é, se eu quiser aqui, fizer new, tem estes campos. Estão a ver? Só aqui muito rapidamente, portanto, ele vai passando de um dos lados e estes são os campos, os canais de contacto, etc. O obrigatório são este o primeiro nome, o último nome e o endereço de correio eletrónico. Isto é relativamente ao People in Events. Depois temos aqui a lista e esta é a lista. Agora já há mais uma, porque já alguém mais se registrou, exatamente, o Rui Gonçalves. Digamos, é o software, é simples de utilizar, tem aqui a pesquisa através do lado esquerdo, podem também fazer pesquisa cá em cima, mas é relativamente simples. Neste momento ele não está povoado, portanto, em termos de recursos, ele não tem quase recursos nenhuns porque ele não está povoado e é isso que se pretende fazer. Não só nos eventos, como também a nível das pessoas que estão incluídas. Portanto, em termos da iTech, todos os professores vão ter um registro e, portanto, isso vai ser feito. Íamos agora a uma outra ferramenta. Sobre isto têm dúvidas? Querem algum esclarecimento adicional? Não. Diz. Quando nós entramos na página do iTech, vamos aos recursos, aparece cá no menu também no final o People and Events Direct.
Sim. Só que depois, quando abrimos, só temos acesso ao manual. Não entra mesmo dentro disto. Ok, utiliza, se faz favor, o endereço que eu coloquei aqui. Tem que ser mesmo com este Sim, com este endereço. Dá para ir para a página. Ele, e vai lá, está bem. Ok, obrigado. Aqui é o Composer. Este já é outra ferramenta também, foi desenhada especificamente para o ETEC. E o Composer é uma ferramenta de apoio à criação das atividades de aprendizagem. Okay? É de apoio, não estou a dizer com isso que seja só a única ferramenta, porque existe muita documentação em papel, a documentação, digamos, que já foi produzida, mas aqui o que se pretende é que o Composer sirva de apoio ao professor para a criação das atividades de aprendizagem e, portanto, mais uma vez aqui necessitamos de fazer o registro no iTech Cloud. Okay? Portanto, é mais uma vez é necessário isso. O Composer tem este aspecto do ponto de vista visual e tem um aspecto muito importante que é a agregação agregação e reutilização de atividades de aprendizagem. Ou seja, ele agrega não só os fundamentos para a criação daquela atividade de aprendizagem, como já tem alguns que já estão pré-carregados, ou seja, existem alguma informação, e nós já podemos explorar isso, que já existe e que já está colocada no sistema, como também tenta agregar 3 componentes. Um que são as aplicações, os outros os dispositivos e os outros os conteúdos. Ou seja, eu, por uma atividade de aprendizagem, posso agregar nesta ferramenta estes 3 tipos de situações ou de recursos. E, portanto, isso numa ferramenta só. Aqui a ideia é que eu possa ou criar, ou reutilizar, posso criar, mas reutilizando algo que já está feito, e também de partilhar publicamente essa informação. Só um aspecto que eu penso que é relevante é o seguinte: quando eu entro através do iCloud, tal como aparecia uma opção nos widgets Store, que é o My Widgets, ou seja, que são as widgets que eu faço especificamente para mim, no caso do Composer acontece o mesmo. Ou seja, as atividades de aprendizagem só estão visíveis para mim, não estão visíveis para o público. Portanto, eu posso, enquanto professor, criar esta atividade de aprendizagem, ou reutilizar, ou criar uma sequência, mas tendo como base o que já está feito e também incluindo informação adicional. Nomeadamente que tipo de equipamentos é que vou utilizar, nomeadamente que tipo de recursos é que vou utilizar, etc. Está bem? Portanto, é esta realmente a grande novidade. Por outro lado, o Composer, para a criação de uma atividade, parte de perguntas, de certa forma, relativamente ao racional para a criação dessa atividade. E esse racional tem a ver com a preparação, a inspiração, o questionamento e a avaliação. E para cada uma das atividades de aprendizagem é colocada, digamos, estas quatro perguntas que, no fundo, nos servem para refletir porque é que eu estou a realizar aquela atividade de aprendizagem. Portanto, são perguntas perguntas inspiradoras que têm como objetivo nós pensarmos, raciocinarmos e percebermos para que é que estamos a realizar aquela atividade de aprendizagem. Porquê? Qual é que é o objetivo? Para que é que eu preciso para apoio? Okay? Como é que eu vou avaliar aquela atividade de aprendizagem, por exemplo? Okay? Portanto, e o Composer é para ajudar, no fundo, de certa forma, o trabalho que vocês vão ter da parte da tarde, okay? Que é precisamente é uma ferramenta que pode apoiar nessa criação.
aqui está apresentado neste slide o Compose a Private Learning Activity, que no fundo é, ok, eu quero criar a minha própria atividade de aprendizagem, ela não existe, ou existe, mas não é exatamente, não tem aqueles recursos, não tem os recursos que eu quero, não vai utilizar os dispositivos que eu quero, e portanto eu posso criar a minha atividade, até, por exemplo, se quiser mudar só os recursos ou o contexto em que estou inserido. E portanto, ou os temas que vou tratar. Porque muitas vezes o que está nos sistemas são coisas muito genéricas, muito digamos, focadas numa atividade que foi desenhada para contextos diferentes, para países diferentes, etc. E, portanto, aqui a ideia é que eu tenha a possibilidade de ter uma atividade de aprendizagem pessoal. Depois existe, ou esperemos que venha a ser uma possibilidade, que é de esta atividade ir para o Widget Store. Ele neste momento não está a funcionar, mas vamos ver se eles conseguirão ou não colocar isso a funcionar, que seria também interessante. Agora, ia falar um bocadinho, não vou já obrigatório da partilha, vou só aqui no Composer mostrar-vos alguns aspectos do Composer. Portanto, eu já aqui não tenho login. Ok. Ele pergunta-me login to cloud. Ok. Portanto, não, é. Está ali, Fernando Campos. Eu é que não estava registado. Sim, basta o iTech Cloud. O iTech Cloud dá para... Não é preciso mais nada. Por isso é que eu estava a dizer que eu, por exemplo, tive de trazer aqui uma folha do Word com o password, porque eu não sei aquilo, o password é tão complicado que eu não sei de memória. Portanto, com o login e com o password, e a partir daí, como eu já estou registrado e já está em cache a informação do meu registro aqui no browser, daí eu conseguir entrar. Porque se eu tiver a configuração do browser para limpar ou sair, atenção que quando eu entrar outra vez tenho que colocar as credenciais. Também tenho que ter alguma atenção no seguinte: muitas vezes os navegadores de internet, ou os browsers, estão programados para não limpar a cache. O que faz com que, se eu não sair, quem vier a seguir consegue entrar. Portanto, nunca registrem e nunca guardem a vossa palavra-passe quando utilizar isso num computador público. Podem fazê-lo no vosso pessoal, mas nunca o façam num computador, por exemplo, de uma escola. Está bem? A não ser que seja um computador só vosso, não é? Porque se for um computador público, quem for a seguir pode entrar. Não é? Porque se utilizar o mesmo navegador, e normalmente o que vai acontecer é que abre o navegador por defeito. Ele a seguir, se for àquele sítio, se o sistema tiver em caixa password, ele entra no vosso login. Portanto, tem que ter alguma atenção à questão da segurança. Está bem? A não ser que... Não, se tiver sessões diferentes, não. Depende... Não, em sessões diferentes, em princípio, não está guardado. Sessões diferentes, estou a falar de sistemas operativos. Não é? Eu quando digo sessões diferentes... Aqui só há um computador, só há uma sessão. Não é? Se eu tiver autenticação, não tem, em princípio não terá problema, não é? Mas pode acontecer aquela situação que por vezes ocorre em algumas escolas em que a autenticação é aluno. E todos os alunos utilizam aquela autenticação aluno. E eu entro na sessão aluno. Ok? Todos os alunos que vierem a seguir a mim, se eu tiver guardado, entram na minha área de trabalho. Portanto, é só para chamar a atenção a algumas questões relacionadas com a segurança, que é para não aparecerem assim muitos disparates depois no vosso ambiente. Em princípio não acontece, mas é só para terem atenção a isso. Depois, o que é que acontece? Eu tenho, aliás, eu não, o sistema tem aqui um conjunto de aplicações registadas. Ok? Portanto, estas aplicações já estão registadas e vão aparecer mais. Ok? Isto é o que já está registado. Está bem?
Eu não vou... só para terem ideia que já está alguma coisa registada. Okay? Tem também de dispositivos. Alguns são genéricos, outros não. Alguns são de quadros interativos. Peço desculpa. Sistemas de votação, etc. Pronto. E depois também de conteúdos. Aqui os conteúdos, ele vai para o Widget Store. Ok? Portanto, se eu fizer só My Widgets, estão a ver? Eu já tenho aqui alguns conteúdos que foram criados no ciclo anterior. No ciclo de pilotagem anterior, que tinha a ver com testes que fizemos, etc. Pronto. Se eu fizer... E eles são meus, por isso é que eu consigo vê-los. Isto é tal da conversão de séculos. Portanto, são... Já agora deixa eu ver se isto ainda está a funcionar. Ok, tá. Portanto, são os meus widgets, não são os widgets de toda a gente. Está bem? E, portanto, posso utilizar como, digamos, como recurso quando construir a parte da atividade de aprendizagem. Depois tem aqui, aqui no Make, vamos aqui abrir o Make. Okay. E já existe aqui na preparação, na inspiração, nas questões e suporte e na avaliação. Está em inglês, é o que existe, mas serve, digamos, de exemplo e de inspiração para outras atividades que possam desenvolver, relacionadas ou não, mas relacionadas com esta, e que, digamos, são uma fonte de informação, por assim dizer. Mas eu posso também compor uma Learning Activity. Já agora vamos só fazer aqui, muito rapidamente, se eu abrir. Ele tem aqui o título, que é um registro provisório. Ele começa por, at a glance, no fundo são 3 ou 4 linhas, que tem como propósito identificar qual é que é o objetivo desta atividade de aprendizagem. Depois tem aqui o Prepare e Listen, em que, no fundo, tem aqui algumas indicações para o que é que eu devo, para que é que serve este campo e qual é que é a utilidade e o que é que eu devo de escrever aqui relacionado com isso. Portanto, também na avaliação, etc. E depois tem aqui os requisitos dos widgets, das aplicações e dos dispositivos. Ok? Mas eu posso até dizer assim, eu ainda não sei bem para que é que quero isto. Então tem aqui um requisito, digamos, abstrato. Se eu quero fazer uma simulação, se quero uma apresentação, ainda não sei bem quais são as ferramentas e, portanto, posso só colocar isso. Depois existem um conjunto de campos opcionais, se é recomendado, se era bom ter, mas enfim, não existe, não é? E podemos também acrescentar aqui mais campos. Depois, em termos dos contributos, ou seja, aqui já tem a ver com o People in Events, ou seja, eu posso querer quero um expert para uma determinada área, por exemplo. Ok? Qual é que é a sua tarefa, ou que papel é que ele desempenha? Vamos imaginar que é um arquiteto de bases de dados, ok? Que é um expert em arquitetura de bases de dados. E aqui posso dizer, bom, era bom que houvesse, mas não houver paciência, não é? E, portanto, posso imediatamente colocar aqui. Depois, eventos. Que tipo de evento é que eu se é um evento de escola, recordam-se que há pouco falámos os vários tipos de eventos que poderíamos colocar. Se tinha a ver com uma reunião virtual, ou seja, se for, por exemplo, algo que possa ser feito através de uma ferramenta colaborativa ou à distância. Onde é que ele pode ter lugar? Vamos pôr aqui, uma vez que pusemos virtual, aqui como virtual. E, opcionalmente, se é recomendado,
se é obrigatório, etc. E depois carregamos aqui no save. Eu não vou carregar no save, porque senão isto grava e começa a ficar tudo cheio de lixo. Mas, portanto, estão a ver que existe aqui um conjunto de informações que poderão ser úteis em termos de, digamos, em termos de apoio à criação. Depois ainda tem aqui mais campos opcionais. E nos campos opcionais há aqui uma coisa muito interessante, que é o 21st Century Skills, em que eu digo assim, ok, eu quero, relativamente à colaboração, ou seja, posso colocar o que é que eu pretendo que, digamos, vá desenvolver nos alunos. E depois aqui também ideias para a utilização da tecnologia. Está bem? Portanto, existem campos obrigatórios, campos opcionais. Estão a ver que existe, para cada atividade de aprendizagem, existe aqui um conjunto de informações que poderão ser relevantes. O que é que vai acontecer? É que, a partir daqui, isto fica tipo base de dados e ela fica, digamos, no meu ambiente virtual. Ele tem também Stories, não sei se estará a funcionar. Tem aqui a parte dos Learning Stories, em que e esse Learning Story já existe, digamos, algumas não, isto aqui, testing NTC, isto foi só um teste. Pronto, e existem já aqui algumas que eu coloquei e que poderei aceder. Basicamente, relativamente ao Composer, se quiserem, não sei qual é que vai ser a estrutura logo à tarde, mas, digamos, é uma fonte também de informação importante que pode apoiar ou que pode ajudar depois até, ou agora ou no futuro, a desenhar as atividades de aprendizagem. Está bem? Sim. O objetivo é que façam isso. Está bem? Pois não ficou. Não fica gravado. A minha questão, Fernando, era se nós podíamos utilizar então o Composer para partilhar informação na página do Moodle. Sim. Portanto, à medida que vamos desenvolvendo as atividades durante o projeto, poderemos fazer a sua inserção. Nós criaremos depois espaços para isso. Será assim? Portanto, em vez de estarmos a utilizar, por exemplo, uma ferramenta Word para fazer o processamento de todas as etapas, nós poderemos fazer aqui e fazer partilha através da hiperligação. Depois os mecanismos e os detalhes, depois nós dizemos como é que vão ser relativamente à utilização do Composer. Mas o básico é o que eu mostrei aqui. E, importante, tem que ter o login, fica como vosso e depois vamos acordar a forma de partilha dessa informação. Está bem? Obrigado pela pergunta. Da minha parte, só vos pedia, antes de irmos embora, para fazerem o registro no People and Events. Ok? É só isso. Não é preciso preencher aquilo tudo. Sim, se fizerem escape, aquilo faz save. E em baixo aparece save e publish. Está bem? Sobre esta parte, tem mais... Sim. Bem, agora, os requisitos mínimos são primeiro nome, último nome e endereço de correio eletrónico. Mas se quiserem já colocar qual é que é a área, o tema, etc., também convinha, porque o problema destas coisas é que depois nós esquecemos de ir lá outra vez.
Só que... Olha, peço desculpa, só aqui uma nota. Já nos outros ciclos nós falámos disso, mas que é relativamente à partilha e publicação do projeto ITEC, em inserção dos GOGOS, autorizações, verificar que os recursos têm possibilidade de reutilização, não colocação dos recursos em plataformas comerciais, colocação de licenciamentos dos materiais produzidos em plataformas. Pronto. Isto já esteve no ciclo anterior, mas é só para relembrar, nada mais que isso. Vocês já sabem, mas pronto. Basicamente é isso. Tem também na última página, já agora, que desta apresentação, um conjunto significativo de links relativamente ao ITEC, nomeadamente o Widget Store, o Team Up, as ferramentas, os blogs do widgets, exemplos do widgets, etc., que poderão ser úteis. Está bem? Basicamente é isso. Muito obrigado.